Quase 100 mil visualizações no vídeo que eu falei o básico sobre os flashcards, só que mesmo assim ainda restaram muitas dúvidas como essa que você tá vendo aí na tela agora. Além disso, esse foi um vídeo que eu acho que foi um dos que eu mais ganhei feedback positivo, tanto no comentário do YouTube, até em Twitter, foram muitas pessoas mesmo falando que curtiu o que foi passado ali. Então agora, para não restar mais dúvidas e você entender realmente como fazer flashcards de elite para turbinar o seu aprendizado, a gente vai fazer nesse vídeo daqui um aulão completo sobre como elaborar bons flashcards e como revisá-los para otimizar o máximo do seu aprendizado. Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Manuel Nominato. No Enem 2023 eu fiz 164 acertos sendo aprovado em Medicina na Federal. E além de hoje ser estudante de Medicina, eu sou um entusiasta da ciência do aprendizado e além de estudar sobre isso, eu venho e produzo conteúdo relacionado a esse tema também, sobre como estudar corretamente com base nas evidências científicas mais concretas que nós temos hoje. Depois de já ter lido diversos livros que falam sobre a ciência do aprendizado, como esse daqui que chama Make Stick, esse outro daqui, esses livros maiores daqui, artigos também, né, muitos artigos que eu já li sobre o assunto, eu pude perceber que os flashcards são sim, na atualidade, uma das técnicas de estudo mais eficazes que existem, que mais tem o potencial de te ajudar em relação aos seus estudos, principalmente fazendo com que você retenha aquele conteúdo estudado por mais tempo. E isso daqui não é uma coisa que eu tô falando que, eu só vi na teoria e nunca coloquei em prática. Não, desde quando eu comecei a fazer os flashcards, lá mais ou menos no final de 2022 até hoje, eu já revisei mais de 22 mil flashcards. Então eu tenho uma certa experiência prática com isso também e eu vou poder te passar muita coisa interessante aqui nesse vídeo. Para te guiar um pouco aqui como vai ser a divisão, eu vou te explicar as partes que o vídeo vai ser dividido, tá? Para caso você queira ali para alguma parte que te interessa mais, mas eu recomendo você assistir o vídeo todo em ordem porque cada parte se conecta na outra, então para você ter um bom entendimento do vídeo no geral, recomendo você ir assistindo por completo aqui, tá bom? Primeiro ponto de tudo, eu vou te explicar por que os flashcards são tão eficientes e porque quem fala o contrário, quem fala que o flashcard não é uma boa técnica de estudo, está na verdade equivocado e que essa pessoa ali não está utilizando de evidências científicas para te dar essa resposta. Depois disso eu vou te explicar quando elaborar e quando revisar os flashcards, porque aqui é um ponto que muita gente erra e muita gente que se frustra em relação aos flashcards é porque está fazendo coisa errada nesse ponto. Logo em seguida eu vou te explicar como configurar o Anki corretamente, que é o aplicativo ali para você fazer os flashcards, para você não acabar ficando com muitos flashcards acumulados, para com que você consiga otimizar as revisões e que você revise os flashcards que realmente vão te ajudar ali no aprendizado. Posteriormente, eu vou te explicar como fazer a melhor organização possível dos seus flashcards, separando por tópico, que vai te permitir ter muito controle sobre suas revisões. Por fim, eu vou te mostrar alguns modelos de flashcards que eu fiz, que me fizeram ali ser aprovados em Medicina na Federal e até mesmo os que eu utilizo hoje na Faculdade de Medicina, então a gente vai ver alguns modelos de flashcard para você poder se inspirar, tá bom? É coisa, né? Mas calma que a gente vai indo tópico por tópico e você vai ver que tudo vai fazer muito sentido e que é extremamente aplicável o que a gente vai falar aqui. Então bora pro tópico 1 pra gente já começar a falar um pouco aí sobre esse background do porquê é tão importante os flashcards, porque ele é uma técnica de estudo tão eficiente. Pra gente começar entendendo aqui, tá? Eu quero deixar claro que hoje, o que a gente tem de conhecimento na literatura científica é que as duas técnicas ali que vão mais te ajudar a lembrar um conteúdo ali, você estudou, as duas técnicas que mais vai ajudar você a lembrar daquele conteúdo por um longo prazo é a prática espaçada e a prática com evocação, a prática com recuperação. E isso não é eu que tô falando, Emanuel, não é minha opinião, é o que tem de conciso na literatura científica, como presente naquele livro, naqueles outros, é o que a gente mais tem de consenso hoje entre os pesquisadores. Uai, Emanuel, mas que estranho, eu ouvi a vida inteira, eu já ia até comentar aqui que você tá errado, que na verdade cada pessoa tem um estilo de aprendizagem diferente, cada pessoa aprende de um jeito diferente. Bom, isso daí é um dos principais mitos em relação ao aprendizado. Ele foi desmistificado nesse livro daqui também, que é muito legal, que fala sobre os principais mitos do aprendizado. E por esse artigo que vocês estão vendo aí na tela também, que é um dos principais ali que abordam esse tema. Então, é mentira, tá? Não existe esse negócio que, se você aprende de forma auditiva e você vê ali de forma auditiva, você vai ler, você vai reter melhor aquelas informações. Não. Quando a gente fala de reter uma informação a longo prazo, aquilo que sim vai ser mais efetivo é a
prática espaçada e a prática com recuperação. E os flashcards, eles são tão efetivos justamente porque eles se baseiam nessas duas técnicas, na prática espaçada e na prática ali com evocação, com recuperação. Talvez você pode estar estranhando, não, Emanuel, mas que nome estranho que são esses? O que é prática espaçada? O que é prática com repetição? Calma que eu vou te explicar brevemente cada uma delas, tá bom? A prática espaçada é você sempre estar tendo contato com aquele material, ou seja, em vez de você pegar na sua semana e colocar um dia para estudar tudo sobre um assunto, você separar, por exemplo, em 3 dias na sua semana. Por exemplo, nesse estudo daqui, vocês vão ver uma foto aí que tinham 2 grupos, tá? O grupo A e o grupo B. O grupo A, os dois iam ter o mesmo tempo para estudar o conteúdo, vamos supor, 2 horas. Aí um grupo, ele pegou e estudou 2 horas em apenas um dia. O outro grupo, ele pegou e separou 1 hora num dia, 1 hora no outro dia ali. E aí o que foi observado? Que num teste final feito depois de um certo tempo deles terem as sessões de estudo, o grupo que fez um espaçamento maior conseguiu um resultado superior do que o grupo ali que fez tudo junto. Claro, não é só esse o estudo que fala sobre prática espaçada, tem vários, mas eu gosto de utilizar isso porque é muito visual e muito fácil de ver isso na prática. Nesse mesmo estudo, tá, foi analisada a questão também da prática com evocação, que é basicamente você ter que estudar lembrando o conteúdo, ou seja, foi pegado um grupo ali, né, um grupo, os dois tinham o mesmo tempo ali para fazer a sessão de estudo, só que um faria esse exercício de lembrar o que foi estudado, de ter que trazer à tona o que foi estudado, enquanto o outro só iria reler, né, de forma bem passiva as anotações durante a aula. E esse grupo que apenas releu teve um resultado muito inferior do que quem fez essa prática com evocação, mostrando também na prática, com evidências concretas, a eficácia dessa estratégia. É isso que é a prática com evocação, tá? É quando você pega ali, tem que lembrar um conteúdo, quando, por exemplo, você vai fazer uma questão aberta, ou então uma questão de múltipla escolha, e você tem que falar, não, como que é isso mesmo? É isso de lembrar, é a chamada prática com evocação. Bem intuitivo o nome, não é? Agora que você já viu tudo, eu acho que fica bem intuitivo. E sabe qual que é o momento que você mais pode se beneficiar, por exemplo, dessa prática com evocação, com recuperação? Justamente logo nos primeiros dias após ver um conteúdo. Por exemplo, você viu uma aula hoje e amanhã vai ser mais difícil de lembrar desse conteúdo, né? Eu não sei se você já percebeu isso. Quando você tem uma aula e logo no dia seguinte você tenta lembrar o que estudou naquela aula, parece que as coisas ainda estão meio turvas, tá difícil de lembrar daquilo ali que você estudou, que é um traço de memória que ainda tá muito fraco. E justamente essa atividade você tem que evocar, de fazer esse esforço cognitivo mesmo, porque é difícil. Às vezes fala, nossa, tá na ponta da língua, eu não tô conseguindo lembrar, mas isso é muito importante pro seu aprendizado, isso vai fortalecer muito o traço de memória. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo tópico, que é quando você tem que elaborar e quando você tem que revisar os flashcards para você conseguir ali pegar, utilizar eles de forma que use essa oportunidade desse momento, né, da memória tá mais fraca e tudo mais. Então vamos primeiro falar sobre a questão da elaboração dos flashcards. E sei lá, vai que você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, tá, e não sabe nem o que é um flashcard. Basicamente é um cartãozinho que você vai colocar na frente uma pergunta e atrás uma resposta. Então vamos dizer assim, o momento que você vai elaborar os flashcards, de preferência vai ser no mesmo dia que você teve uma matéria. Então, por exemplo, hoje você teve aula de biologia, física e química, estudou umas matérias lá, então depois que você vê a aula e tudo mais, faz os exercícios lá de fixação, no final do dia vai lá e faz o flashcards desses assuntos que você estudou no dia. Ah, Emanuel, mas por que fazer isso e tudo mais? Então, quando a gente dormir nesse dia é onde uma boa parte da consolidação inicial vai ocorrer. De preferência, elabora eles, tá? Sem olhar no caderno, você tendo que lembrar, justamente por conta da prática com evocação. Porque aí quando você faz isso, você já dá uma primeira sinalizada pro seu cérebro falando, ó, isso daqui é importante, isso daqui é uma informação que você deve consolidar aí durante o sono. Então é interessante que você elabore ali logo no mesmo dia e no máximo ali logo no dia seguinte, tá? Tanto porque você vai precisar revisar ele logo após os primeiros dias de ver um conteúdo, então não pode fugir muito disso, tá? Ah, Emanuel, tem matéria de 3 meses atrás que eu tô lembrando bem, será que eu faço com flashcard? Não tem sentido você querer ficar revisando os flashcards lá do começo do ano que você já tá careca de saber, porque o que acontece? Você começa a decorar os flashcards, você perde aquele efeito da novidade. Então, quando você já começa a acostumar muito com os flashcards, aqueles flashcards de assunto que você já viu há 1, 2 meses atrás, já vão começando a ficar muito repetitivos. É interessante que você comece a fazer exercícios de revisão, justamente para ter esse efeito de novidade. Então, o seu foco deve ser, por exemplo, revisar os flashcards das matérias que foram dadas essa semana, semana passada, e não muito mais para trás disso, porque senão vai começar a perder eficácia. Isso é que faz muita gente, por exemplo, pecar nessa parte de quais flashcards revisar, quando revisar, tudo mais. É o que faz algumas pessoas chegarem para mim e falar, Emanuel, eu não consigo fazer flashcard porque eu fico acumulando muito cartão.
É óbvio, você que fica querendo revisar card ali que você fez há 2, 3 meses atrás, enquanto os novos você nem tá vendo. Então você tá perdendo a principal função dos flashcards. Então a partir de hoje, a prioridade é sempre revisar os flashcards ali feitos mais recentemente. Ah, Emanuel, mas como que eu faço isso? O meu fica tudo junto, ou então eu faço flashcard no papel. Como que eu faço para organizar isso de forma eficaz, para eu poder ali ter um controle maior, de saber quais flashcards eu vou revisar, de poder escolher, não, quero revisar esses, como eu coloco para aparecer os mais novos primeiro. Sobre os flashcards digitais, daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso, tá? Sobre como configurar ali, você poder escolher exatamente o que você quer revisar, dando prioridade para os flashcards mais novos. Se você faz no papel, tá? Eu recomendo fortemente que você mude pro digital, porque é mais fácil, tem mais integração, o espaçamento é automático, mas caso você utilize o papel, é só você seguir o mesmo raciocínio que a gente vai seguir aqui pro digital, tá bom? Mas antes de eu te mostrar a parte de configuração, eu quero te mostrar algo que eu acho que ainda é mais legal e que vai ser mais útil para você, que são os modelos de flashcards, porque às vezes é muito difícil, principalmente se você não tem o hábito de fazer, ou então se você ainda não entendeu muito bem o que é. Calma que agora eu vou te mostrar, tá? Alguns flashcards que eu fiz ali que me fizeram ser aprovados em medicina, alguns dos flashcards que eu utilizo agora na faculdade, para você poder se inspirar, ver mais ou menos como que é feito, o que vale a pena colocar, o que não vale a pena colocar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou jogar aqui para a tela do meu computador, tá? Eu vou te mostrar os modelos ali de flashcard e aí por fim a gente vai e eu te mostro ali como configurar e como organizar ali os flashcards corretamente, pode ser? Então, bora para minha tela. Bom, pessoal, a princípio eu quero te mostrar os flashcards do vestibular e depois eu vou te mostrar alguns modelos de flashcard já na faculdade de medicina, que aí dependendo da situação que você estiver, você pode vir e se inspirar aqui, tá bom? Ah, eu sou concurseiro e tal, tô prestando um outro processo seletivo, uma prova de residência, assista o vestibular que eu acho que vai casar mais com você, e se você tiver ali em alguma outra faculdade e tudo mais, assista lá o da faculdade de medicina, que vai ser muito útil para você também. Então, vestibular, processos seletivos em geral, e os que eu vou mostrar da faculdade de medicina, você foca ali para você que tá já na faculdade. Então vamos lá, tá? Primeira coisa pro vestibular que eu acho muito legal você fazer é flashcards mostrando as fórmulas, tá? Por exemplo, aqui eu coloco qual é a fórmula da permutação com repetição, quando utilizá-la. E aqui tem a fórmula, a explicação, tudo certinho. Aqui uma outra que pergunta a fórmula para encontrar o setor circular, tudo mais, quanto vale a diagonal de um quadrado e de um cubo. Esse daqui, inclusive, tá, pessoal, é muito interessante, porque são conceitos similares. Vocês vão ver ali que um outro modelo de flashcard que eu vou colocar é quando são assuntos que parecem muito, ou seja, qual a diferença de latossolo e litossolo, qual a diferença de lixiviação e litificação, qual a diferença de oxidação e de redução. Esses conceitinhos muito parecidos é interessante você ir fazer e jogar para um flashcard também, tá bom? Outro modelo muito interessante de você fazer, tá, são as questões modelo, ou seja, questões que você vê que seguem um certo padrão ali no processo seletivo que você for fazer, aqui no caso do Enem. Então aqui questões que eu sempre via que se repetia, questões que eu via que eu tinha uma certa dificuldade, que tinha uma recorrência legal. Então uma coisa que eu fiz muito foi flashcard de questão modelo, muito modelo de questão, assim como de distrator, que é o próximo tópico, tá? Eu tenho muita questão, muito flashcard que fala sobre isso, sobre puxar atenção ali para distratores e tudo mais, principalmente em matemática, física. Inclusive, pessoal, uma coisa que eu disponibilizo são esses meus flashcards, tá? Além dos flashcards, eu também disponibilizo um mini curso ali, bem aprofundado mesmo, mais aprofundado ainda, passando alguns outros detalhezinhos que não daria tempo de passar aqui no YouTube, sobre como fazer os flashcards, maneiras de organização e tudo mais, um pouco mais aprofundado, além de todos os meus 2.900 flashcards, que vai ter muito disso daqui de distrator, muita questão modelo, muita pegadinha, muita forma de agilizar ali os cálculos da matemática, então muito completinho de todas as matérias e por um preço bastante abaixo, tá? Por apenas R$29,90, um preço ali, pô, se for contar o trabalho que eu tive pra fazer esses flashcards, você tá doido. Então tá tudo disponibilizado aqui, caso você tenha interesse. E pra deixar claro, tá, pessoal? É importante sim que você faça os flashcards. No último vídeo que eu fiz, o povo não entendeu, não sei o que a galera arrumou, mas eu deixei muito claro, ó, você tem que fazer os seus flashcards, mas eu disponibilizo o meu para caso você queira ver ali estratégias, caso você queira ver flashcards exclusivos, por exemplo, essas dicas rápidas aqui que tem muito, os distratores, os macetes de agilidade aqui que eu deixo também. Por isso eu disponibilizo para você ver, para você se inspirar, para você ir lá também poder ver, ah, sei lá, eu quero fazer um flashcard ali de física, tô vendo essa tal matéria, mas eu não sei direito como que eu faço. Pô, quero ver se tem alguma pegadinha, se tem alguma diquinha para essa matéria. Tem tudo lá nos meus flashcards, vocês vão ter acesso a tudo isso, tá? Então, ficou interessado, clica aqui no primeiro comentário fixado que você vai ter mais informações sobre. Então, agora sim, bora. Os flashcards de distratores, tá? Que eu já dei uma palhinha pra vocês, que é basicamente, por exemplo, qual cuidado devo sempre tomar em questões que envolvem algo assim? Qual a probabilidade de tirar 2 bolas pretas consecutivas em uma urna? Essa
daqui é muito boa, tá? Sabe-se que 80 a cada 1000 brasileiros se consideram pretos. Qual a razão entre os brasileiros que se declararam pretos e os demais? Aqui eu errei porque falou os demais, eu considerei o todo. Então, como falou os demais, é os que não se declaram pretos. Então, pegadinha simples, assim, que faz você escorregar e que pode prejudicar ali uma questão muito fácil que você vem errar e que possa prejudicar muito ali sua TRI. Então, flashcards com distratores eu recomendo muito. Mesma coisa, dicas rápidas, tá? E se você quiser pausar aqui pra ver melhor, fica à vontade, tá? Então, aqui tem dicas rápidas também. Quanto vale micro, nano, mega e giga? Porque às vezes o Enem gosta de cobrar esses termos e tal, e às vezes não dá o significado. Então, eu já fiz isso daqui também. Outra diquinha muito legal, sempre quando derem duas grandezas inversamente proporcionais, como será o gráfico? Aqui, será sempre uma hipérbole. Então, aqui mostra tudo certinho, tá? Questões envolvendo agilidade também, porque matemática é uma coisa que, pelo menos no Enem, o tempo conta muito. Então, macetes ali para você fazer as contas mais rápidas, como resolver divisões de fração mais rapidamente. Aqui, por exemplo, em vez de colocar esse dividido por 2 aqui embaixo, multiplicar por meio. Então, muito flashcard disso, de agilidade também. Recomendo você fazer. Sabe quando você tá fazendo um exercício de matemática, viu um jeito de resolver mais rápido, achou legal? Pega, faz e joga um flashcard, porque o que acontece? Uma resolução é uma memória qualquer. Se você não tiver atenção e se você não colocar isso no flashcard pra evocar aquilo ali diversas vezes, você dificilmente vai lembrar daquilo ali, a menos que tenha tido um impacto emocional muito forte. Por exemplo, é uma questão que você ficou muito que você errou, que você falou, não, como que eu errei isso daqui? Isso daí pode até ficar mais bem fixado, mas na maioria dos casos, essa memória dessa resolução vai sumir, então é importante que você faça o flashcard para manter essa resolução bem fixada na sua cabeça, tá? Mesma coisa, resoluções inovadoras, muitos exercícios ali do Enem, você vai gastar muito tempo fazendo se você fizer do jeito tradicional. Tem muitos jeitos que você pode fazer aqui que são muito mais rápidos, são muito mais ágeis. Outra coisa, biologia, até que fala daquele negócio ali de termos similares. Por exemplo, qual a diferença de aglutinogênio e aglutinina? Qual a diferença entre pandemia, epidemia, endemia e surto? Então, todos esses nomezinhos que podem dar uma certa confusão, é interessante que você vá e faça um flashcard sobre, tá? Principalmente para a prova de naturezas do Enem ali, dos vestibulares em geral, que é flashcards ali contra o senso comum, tá? Por exemplo, o organismo reage contra o HIV, geralmente a pessoa pensa, HIV vai gerar uma imunodeficiência, então não vai reagir tal, só que reage. Então, essas pegadinhas, essas questões contra o senso comum, o Enem gosta muito aí, principalmente dessa parte de aplicação prática, então é interessante que você faça flashcards disso também, tá? Questões erradas, a mesma coisa. Se você só vê uma resolução, dificilmente vão ser raras as vezes que aquilo ali vai grudar na sua memória por conta própria. Então é interessante que você faça um flashcard daquilo ali para você poder ficar relembrando de, por que eu errei aquela questão? É isso daqui. Porque isso daí era uma lacuna de conteúdo que você tinha. Então é interessante que você faça um flashcard para você tornar isso ativo na sua memória, para você não vacilar de novo nessa questão. Exemplos cotidianos, outra coisa, até muito parecido contra o senso comum, né? Que o Enem gosta de cobrar muito. Então, por exemplo, por que em cima da vela é mais quente do que nas laterais? Os multiplicadores de tomada como o T e o fio de linha são em paralelo ou em série. Então, muita sacadinha, sabe? Muita coisa interessante. Outros exemplos aqui, tá? Com que a tensão superficial da água está relacionada? Aqui poderia ser um flashcard também, uma questão de prova falando, qual é a interação intermolecular que... qual é o nome desse fenômeno daqui, ó? E coloca essa foto do mosquito. Aí você teria que saber como que é a tensão superficial da água. Essa dica daqui que minha professora me deu. Em geral, as propriedades mais malucas dos compostos orgânicos, como a cor da laranja do beta-caroteno, é por conta de qual propriedade? Que geralmente é por conta dessas duplas e simples alternadas. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, tá? Erros de gramática nas redações, ou seja, fui fazer uma redação ali, então eu geralmente ia fazer onde e por que deve haver vírgula na frase seguinte. O menino, filho da diretora, se saiu muito mal na redação. Eu ia, colocava, explicava, então eu fazia isso, me ajudou muito a melhorar na competência 1, tá? Vocabulário difícil para humanas, linguagens, que às vezes o Enem gosta de complicar muito uma coisa que é simples, então eles colocam um vocabulário muito difícil. Então, por exemplo, o que é insólita? O que significa díspares? Então, essas palavrinhas chatas, essas palavrinhas difíceis, é interessante que você vá e faça um flashcard, tá? Picuinhas também, que nem, por exemplo, como eram chamados calvinistas de outros países sem ser a Suíça. Então, picuinhas que podem acontecer, tá? E agora, saindo um pouco da parte do vestibular, vamos vir um pouco agora para a Faculdade de Medicina, como eu organizo os flashcards, como eu faço bons flashcards que me ajudam a reter ali as matérias que eu estudo na faculdade. Por exemplo, primeiro, muito bom para anatomia, histologia, tudo que envolve identificação. Por exemplo, aqui, qual é o nome desse ligamento? Ele parte de qual acidente anatômico?
aqui é o ligamento, né, sacroespinhal, que vai partir aqui da espinha isquiática e que vai ligar no sacro. Então vai aqui, não nem apareceu dos acidentes anatômicos relacionados, mas já é só para você entender, tá? Então pode fazer esse de identificação, que é muito legal e ajuda muito na anatomia, na histologia. Correlações clínicas, porque principalmente no ciclo básico, muitas informações ali você vai utilizar futuramente, mas às vezes o professor já vai e faz uma correlação clínica. Então, por exemplo, eu estava estudando aí sobre tecido conjuntivo, colágeno e tal, e a professora falou de uma síndrome que deixava a pessoa ali muito elástica, e era a síndrome de Ehlers-Danlos, acho que tá certa a pronúncia. Então já vai e já coloca para fixar aquilo ali, para depois ficar mais fácil. Quando você vê essa síndrome direito, você tá com aquilo ali fresco na sua memória. Aqui, ó, nomes alternativos, porque às vezes a medicina pode ter, tipo assim, pode ser esse nome, mas pode ser esse nome, e vai lá, seu professor cobra com um nome alternativo que quase ninguém usa. Então vai lá, é interessante. Por exemplo, qual é o nome que o mesoderma extraembrionário visceral pode receber? O esplânico. Então é interessante ali para você ter algumas variáveis, para você ter ali, uma carta na manga em relação a esses termos mais difíceis. Principalmente para anatomia, que envolve muito nome, ou então bioquímica também, que dá para fazer uns flashcards com mnemônicos, porque em vez de você ter que decorar várias informações, você decora uma só e a partir dela você vai e lembra das outras. Por exemplo, após o arco aórtico, na aorta descendente, qual o mnemônico para lembrar da sequência das ramificações? E aí eu coloquei, né, esofínter, médio, bronco, frenético. Eso de artérias esofágicas, inter de artérias intercostais, médio de artérias mediastinais, bronco de artérias bronquiais e frenética das artérias frênicas superiores. Então pode ser muito interessante, tá? E por fim, os flashcards com conteúdo de fato, tá? Que é, por exemplo, como o processo notocordal se transforma em notocorda. Escrever o processo, flashcards com apenas conteúdo, que não tem nenhuma desses outros cenários, tá bom? E que eu gosto de fazer de todo o conteúdo que eu vejo, eu sempre vou e gosto de fazer um flashcard, que me ajuda muito aí nesse primeiro momento dessa consolidação, nessas primeiras semanas depois de ver um conteúdo. Agora que a gente já viu os modelos de flashcard, ó, vou instalar o dedo e a gente vai vir pro Anki pra gente entender como organizar e como configurar os flashcards. Então, bora! Chegamos! Ó, rápido! Então vamos lá, vou te mostrar basicamente, tá? Aqui é o aplicativo Anki, tá? Se você usa algum outro, eu uso esse daqui da estrelinha, tá? E é o que eu vou usar de referência para explicar aqui, porque até hoje ele não é bonito, o design dele é péssimo, mas é o que tem as melhores funcionalidades, tá? Então eu recomendo fortemente você utilizar ele ali para fazer seus flashcards, porque ele vai ser muito mais, o sistema de distribuição é muito mais interessante, tá? Então vamos primeiro falar da configuração e depois eu vou te mostrar, ó, aquele sistema de organização que eu falei, porque, por exemplo, em medicina, dentro da medicina vai ter anatomia, e dentro da anatomia vai ter cada matéria que eu tô estudando. Então, por exemplo, aqui, ó, vai estar só os flashcards de sistema circulatório, aqui vai estar só os flashcards de sistema esquelético mais articulações. No vestibular, ó, por exemplo, vai ter ciências da natureza, vai ter biologia, vai ter animais, bioquímica, biotecnologia, botânica, citologia, doenças, ecologia, e o mesmo para todas as outras matérias, tá? Então, extremamente organizado, porque isso facilita você a poder revisar. Por exemplo, você ali tá, sei lá, acabou de estar estudando cinética química, então você vai clicar aqui na cinética química para revisar esses flashcards. Se você fizesse, por exemplo, assim, ó, só química, ia ficar muito difícil de você pegar apenas aqueles flashcards mais recentes, de você ter um controle maior da sua revisão. Então, por isso que é muito importante você organizar dessa forma, tá? Então, vamos falar da configuração primeiro, tá? Você vai estar aqui, vamos supor, esse daqui de medicina, você vai clicar nessa engrenagem daqui, tá? Você vai clicar opções. Primeira coisa que você vai ter que fazer, tá bom? Você vai vir aqui em novos cartões, ok? E você vai colocar etapas de aprendizagem, eu não sei o que vai estar aí no seu, tá? Mas você vai colocar 15 minutos, 60 minutos, ok? Você vai clicar em salvar. Por que fazer isso, tá? Porque dessa forma, você vai espaçar um pouco mais os flashcards, porque senão vai ficar muito difícil de você revisar, porque você vai falar que tá bem, e mesmo assim ele vai ficar jogando esse flashcard para você revisar. Então vem aqui novos cartões, etapas de aprendizagem, coloque 15 minutos, 1 hora, tá bom? Depois você vai vir aqui, ordem de exibição, e você vai colocar ordem de aprendizado versus revisão entre dias. Então você vai vir aqui, tá? E vai colocar mostrar antes de revisões, e depois aqui, ordem de novos versus revisão, você vai clicar e também colocar mostrar antes de revisões. E depois você vai vir aqui de novo e clicar no salvar. Pronto, em relação à configuração, é só isso que você tem que fazer, tá? Agora vamos lá. Como que a gente vai organizar dessa forma daqui, tá? Tudo vai começar, vamos supor que eu comecei hoje um curso de, sei lá, mudei para odontologia. Então você vai vir aqui, né, vai clicar
criar baralho, e aqui a gente vai colocar odontologia. E aí vamos supor que na odontologia eu vou ter uma matéria que é a anatomia dos dentes. Primeira coisa, você vai clicar aqui em odontologia. Entrou aqui, você vai voltar em baralhos, tá? Vai descer de novo, e aí você vai ver que tá selecionado odontologia, tá vendo que tá mais escuro? E aí você vai vir clicar, criar baralho, tá vendo aqui, ó, você vai colocar 2 pontos, anatomia dos dentes. Ok? E pronto, aí já criou essa subdivisão, tá? Ou seja, para você criar uma subdivisão, é basicamente você clicar aqui, ó, criar baralho, nem precisa estar selecionado, tá? Por exemplo, pode estar selecionado outro aqui, ó, suporte básico de vida. Mas basta você vir, tá? Clicar criar baralho, odontologia, 2 pontos, e a subdivisão que você quer, então subdivisão X. Ah, ok. Ah, mas, Emanuel, dentro da subdivisão X, eu quero criar eu quero criar outra subdivisão. Então tá bom, a gente vai vir, ó, odontologia, 2 pontos, subdivisão X, 2 pontos, outra sub. Você clica em Enter e vai criar novamente outra subdivisão, tá? Então é muito interessante você fazer isso porque fica extremamente organizado. Então é basicamente isso, tá, pessoal? Organização, mostrando um pouco pra vocês aqui como que funciona essa divisão, como segmentar certinho, e agora é só você pegar e colocar isso em prática nos seus flashcards. Bom, pessoal, agora vocês já viram tudo, já viram como configuram, quais são os modelos ali de flashcards que são interessantes. Então, espero muito que esse vídeo tenha sido de serventia para você. Lembra que só ficar vendo vídeos como esse não vale a pena. Se precisar, reveja o vídeo, reassista, anota os pontos importantes e coloquem-se em prática. Colocar em prática que vai fazer você ter mudanças. E eu já tô esperando você aqui, tá bom? Vindo me dar o feedback, falando aí que, pô, te ajudou muito, porque eu sei que os flashcards têm um potencial extremamente forte de te ajudar ali nesse entendimento, na retenção dos conteúdos a longo prazo. Então é isso, pessoal. Me segue lá no Instagram, que lá eu sempre tô produzindo conteúdo sobre a ciência do aprendizado, sobre a faculdade de medicina, produzindo conteúdo ali para te ajudar nesse período de vestibular. E é isso, pessoal, e até a próxima.